Os escritos apócrifos, eles vão ser o nosso foco essencial, né? A parte da Bíblia é mais assim para dar digamos, o pano de fundo, o ponto de partida. Então a nossa proposta é fazer essa apresentação, né? Essa discussão e no primeiro momento falar um pouco sobre o texto bíblico, né? A divisão do texto bíblico, né? Como é que ele foi escrito e tal, algumas partes. E aí depois, né? Uma parte que não deve durar muito tempo. E aí na sequência a gente vai... Opa. E aí na sequência a gente vai falando sobre, né, os evangelhos apócrifos especificamente, né? E aí no caso a gente vai escolher alguns que são essenciais, né? Alguns do Antigo Testamento, 2 ou 3, né? E os principais que são foco mesmo da questão, que são os do Novo Testamento, que são o Evangelho de Tomé, né? Que são na verdade 3 textos sobre Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, né? Que vai ser o último, né? A gente vai deixar para o final, para fechar com, né, coroar com a visão, né, dessa perspectiva do feminino nos escritos, né, mais antigos, os escritos apócrifos. E aí nesse sentido, Tomé, Judas e Madalena serão, né, digamos assim, os principais protagonistas, né, dessa discussão. E aí quando for falar sobre Maria Madalena, a gente vai apresentar algumas perspectivas sobre o que isso pode trazer, né, digamos, de novidade sobre o que seria um cristianismo madalênico, né? Que seria uma visão totalmente nova e que, infelizmente, parece que na história se perdeu, né, essa possibilidade. Mas, assim, novamente, boa tarde para quem está chegando, né? Professora Cláudia Regiane e demais colegas que forem aparecendo. A proposta desse vídeo, inicialmente, é falar sobre a Bíblia, né? Mas como pano de fundo, como uma introdução muito básica, para depois a gente se concentrar nos escritos apócrifos, né? E o que são os escritos apócrifos, como é que eles foram, né, descobertos, como é que eles surgiram, qual é a relação da igreja, né, com eles, a relação dos textos bíblicos com os escritos apócrifos. E aí nesse pano de fundo a gente vai direcionando para alguns textos específicos, né, que tem uma importância fundamental, né? Se estiver ouvindo tudo ok, se alguém puder dar um retorno, se está dando para ouvir legal, está dando para ver, se não tem algo atrapalhando, para a gente poder realmente dar o pontapé inicial. Mas a gente sabe que atualmente no cotidiano e na mídia e tudo, os textos apócrifos, escritos evangelhos apócrifos, eles começaram a digamos assim, aparecer um pouco mais. Eles começaram a ter uma certa relevância, inclusive se tornando objetos de estudo profundo, mas também de obras de arte, né? De livros, né? Na literatura, tem toda uma literatura aí surgindo que bebe, né, na fonte dos textos apócrifos, que fala sobre eles, que utiliza, né, eles como uma espécie de fio condutor. E também no cinema, né? A gente tem, além dos textos, né, escritos, né, narrativas, na literatura, a gente tem filmes, né, que estão surgindo e documentários, né, sobre essa gama de textos, que é uma quantidade de textos bem ampla, né, e na sua grande maioria desconhecidos do público, né. As pessoas conhecem alguns textos que são, digamos assim, mais pontuais, esses que eu citei, né, mas existe uma série de outros textos que ficam, né, completamente marginalizados, né, nesse sentido. Vale lembrar que a Bíblia cita, né, pelo menos 2 textos que são apócrifos, né, 2 textos que não estão, digamos assim, no cânone oficial, que você não encontra no Antigo Testamento, né, a gente já começar citando esses textos, e alguns outros textos que, apesar de não serem considerados apócrifos, eles estão na base dos textos da Bíblia, né. Muita gente não percebe, às vezes passa batido isso, né, não conhecem esses textos, né? Os textos, muitos se perderam, mas uma parte deles permaneceu. Então, além dos apócrifos, a gente tem o que são chamados de pseudepígrafos, né? E outros textos que são, digamos, do intertestamento, ou seja, textos paralelos à Bíblia, que são também fundamentais para entender o contexto.
E aí alguém poderia perguntar, mas por que trabalhar essa questão dos textos apócrifos? Por que falar sobre a Bíblia e os apócrifos? É uma questão tão polêmica, né? E ainda mais eu que estou, de certo modo, tenho relação com uma visão, né, religiosa, né, uma determinada crença, mas o que eu vou falar aqui é do ponto de vista da pesquisa, né? Então não vou entrar em questões de devoção, né, de visão ortodoxa, né, mas apresentar justamente esse grande contexto, essa grande configuração, né, que seria entender como é que o cristianismo nas suas origens, né, principalmente o cristianismo, porque existem textos hebraicos também, judaicos, como é que o cristianismo nas suas origens ele foi tão plural quanto é hoje, né? Hoje a gente, né, além da Igreja Católica, que é uma das igrejas mais antigas, junto com a Igreja Ortodoxa, a gente tem as igrejas protestantes, vários grupos evangélicos das mais diferentes matizes, e entender que no início do cristianismo também era assim, né? Então, antes que a igreja se tornasse, né, essa estrutura burocrática e tudo mais, já existiam, né, uma grande comunidade, várias comunidades, na verdade, né, de cristãos, de crentes, né, nos evangelhos, de outras perspectivas, né? E essa visão da pluralidade, né, das origens, não só dos textos, né, mas das concepções do cristianismo, da relação com o Cristo, né, com o Cristo ressuscitado e tudo mais, isso vai ter um impacto, né, na vida daqueles grupos que, digamos assim, ligados à filosofia, né, muitos ligados à filosofia grega, alguns ligados ao pensamento egípcio, outros ligados ao platonismo, né, principalmente, e outras crenças orientais, né, diversas religiões orientais. Então a gente tem uma gama, né, de influências, de fatores, né, de cruzamentos, digamos assim, de crenças, ideias religiosas que vão formar o que vai ser o que a gente chama hoje de cristianismo, né, embora o cristianismo hoje, em alguns pontos, ele traz semelhanças com essas crenças iniciais, em outros pontos foram completamente defasados, né, rechaçados, né, as concepções alternativas, né, do que seria o cristianismo. E é justamente essas concepções que a gente vai falar um pouco, né, mostrar como é que elas, de certo modo, ainda estão presentes no nosso entorno, né, no nosso ambiente cultural, e a gente às vezes nem percebe. Como é que elas eram nesse momento inicial, né? E até para a gente colocar isso em confronto com essa visão fundamentalista hoje que a gente tem do cristianismo, de certo modo, não só do fundamentalismo evangélico, mas do fundamentalismo católico, né, que é muito forte. Aí já não basta a igreja ser uma estrutura, né, digamos assim, muito forte, muito, como é que eu posso dizer, uma estrutura pesada, né, burocrática, muito dogmática nesse sentido, a gente, ao mesmo tempo, perceber que essa concepção dogmática, essa estrutura muito forte, pesada e burocrática da igreja, ela acaba impedindo outras visões, né, digamos assim, outras perspectivas do que seria, né, a relação com Deus e com Cristo, né, com a mensagem, né, do Evangelho. Então, essa ideia de falar dos apócrifos é justamente também para apresentar essas diversas perspectivas que estão, né, em jogo no cristianismo, né, inicial, primitivo, e mostrar que o cristianismo, na sua pluralidade, ele era, digamos assim, mais tolerante em relação a essas visões, o que hoje a gente não percebe. E até para a gente confrontar esse fundamentalismo hoje, esse dogmatismo, é preciso que a gente conheça essas outras fontes, essas outras possibilidades, né? Então, nesse sentido, não é apenas revirar o cristianismo de cabeça para baixo e dizer que está tudo errado, né? Não, mas trazer essas novas perspectivas para que a gente tenha uma visão mais ampla, né, da mensagem do Cristo, do querigma, né, do Evangelho, de outras, né, visões religiosas que estão, né, presentes dentro do cristianismo, né? Seja o platonismo, seja crenças, né, inclusive das religiões do período inicial, que são romana, religião siríaca, religião árabe, ou seja, tem uma gama de coisas. Então, para, né, iniciar esse momento, esse papo, eu ia citar um texto bíblico, né, porque eu acho que nada mais interessante do que fazer a referência e mostrar onde é que está o fio da meada, o problema que a gente quer discutir. E aí eu cito aqui a Epístola de Judas, né, que no Novo Testamento, além dos Evangelhos e dos Atos, a gente tem algumas cartas de Paulo e tem algumas cartas que são chamadas Epístolas Universais ou Católicas, né, católicas no sentido de são universais, que são as de João, de Pedro, de Tiago e Judas.
Lembrando aqui que esse Judas não é o Judas Iscariotes, né? Esse Judas aqui é o Judas Tadeu, né? Que é considerado por muitos o irmão de Cristo, né? E embora tenha uma polêmica com a visão católica que Cristo não tinha irmãos, mas, né, é uma perspectiva também que está presente. E aqui diz o seguinte: a epístola de Judas ela só tem um capítulo, né? Então a gente vai pegar diretamente no versículo, que é o seguinte, versículo 14. No versículo 14 ele vai dizer... 14 não, 8, né? Me engano. 14 é mais à frente que a gente também vai ler. Ora, estes agem do mesmo modo na sua alucinação e conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam a glória. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Então, esse trecho, né, o versículo 8 aqui da carta de Judas, vai falar sobre uma disputa entre Miguel, né, e o diabo pelo corpo de Moisés. Se vocês voltarem, né, no Antigo Testamento, nos textos, né, mais antigos, vocês não vão encontrar nenhuma referência sobre essa disputa, né? Então essa disputa aparece aqui na carta de Judas e somente. Aí a pergunta é, de onde Judas tirou isso, né? Já que é um escrito canônico, que ele está aqui no Novo Testamento, de onde é que Judas tirou essa história? Isso era uma crença, né, uma tradição oral? Isso estava escrito em algum lugar? Isso era referência de algum outro texto, né, que não chegou até nós? Lembrar que existe, né, um escrito apócrifo chamado Assunção de Moisés, que supostamente seria a referência desse texto, embora a Assunção de Moisés não fale diretamente dessa disputa, né? Fala de outra coisa. Mas é uma primeira referência. Então a gente tem uma carta canônica no Novo Testamento que faz referência a um texto que não está no Antigo Testamento. Para aqueles que gostam de procurar tudo na Bíblia, que acham que tudo está na Bíblia, né? Tudo escrito na Bíblia e tudo você tem que encontrar nela, aí fica um grande problema, né? Como resolver isso? Admitir outros textos extra-canônicos? Né? Se não são inspirados esses textos, por que eles são citados? Apenas como uma referência à toa, né? E logo uma referência sobre Moisés. Então esse já é um primeiro problema que aparece. Nessa mesma carta de Judas, a gente tem uma outra referência, que é uma figura lendária, né, do Antigo Testamento, que é a figura de Enoque. Enoque é um dos patriarcas, né, que está lá no Gênesis e tudo mais, e segundo a tradição e segundo o próprio texto, né, do Gênesis, Enoque foi levado, foi arrebatado através de um carro de fogo, foi para o céu, né? Depois a gente vai falar sobre o livro de Enoque e justamente sobre essa questão, né? O que foi esse arrebatamento, para onde ele foi, com quem ele foi, né? O que isso quer dizer e como é que isso está presente nesses textos que a gente vai falar. Mas aqui, né, na carta de Judas vai tratar justamente disso. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, enquanto eu acho que a visão aqui está um pouco dificultosa. Lembrando também que existem outros textos que são citados no Antigo Testamento, citados pelo texto, né, pelos textos canônicos, que a gente não vai encontrar esses textos em nenhuma parte, que são, por exemplo, os livros da guerra de Javé, os anais dos reis de Israel e Judá e tudo mais, livro do profeta Asaf, vários outros textos que no Antigo Testamento também são citados, né, como fontes, mas não temos nenhum desses textos, embora com a descoberta dos manuscritos de Qumran, né, os manuscritos do Mar Morto, a gente vai encontrar uma série de outros textos de uma comunidade essênia, né, que é justamente desse período do século II a.C., que também vão ser uma outra fonte que talvez seja uma discussão posterior que a gente possa fazer só sobre os manuscritos do Mar Morto e a relação deles com a doutrina de Jesus, com João Batista, que é muito forte, né? Mas aqui, ainda na carta de Judas, ele faz a referência a Enoque.
terrível. O tamanho da letra aqui já não ajuda muito a gente a perceber onde é que está o texto. Eu vou pegar uma outra edição que vai tornar isso mais fácil. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a capacidade de enxergar coisas pequenas, né? Depois dos 40 a gente sabe como é que é. A famosa presbiopia, né? Então o texto da carta de Judas está no versículo 14. Como eu disse, a carta de Judas só tem um capítulo. No versículo 8 a gente falou sobre aquela disputa de Miguel, né, com o diabo pelo corpo de Moisés. E no versículo 14 ele vai dizer assim: além disso, Enoque, na sétima geração a partir de Adão, profetizou acerca destes homens, dizendo: vejam, Adonai veio com miríades de santos para executar o juízo contra todos, isto é, condenar todos os ímpios com seus atos iníquos cometidos perseverantemente e por todas as palavras ríspidas que esses pecadores ímpios falaram contra ele. Então esse trecho, o versículo 14 e o 15, né, vão falar justamente dessa profecia de Enoque, que foi arrebatado aos céus, né? Mas o arrebatamento de Enoque aos céus está presente no Gênesis, mas essa profecia não. E aí fica a questão, de onde veio essa profecia? Se ela não é citada em nenhum outro texto canônico, de onde Judas tirou essa referência? Vale lembrar que, antes da gente falar especificamente sobre os apócrifos e depois de algumas referências sobre como é que eles aparecem na literatura, no cinema, que a gente já tem alguns filmes aí e alguns livros que fazem isso muito bem, como o livro do Dan Brown, né? O Código da Vinci, que vai, né, digamos assim, ele pega várias referências que são verdadeiras e constrói, né, uma narrativa ficcional, e aí virou uma grande polêmica, né? De 2003 para cá, esse livro causou, né, um verdadeiro estardalhaço e muito prurido, né, muita coceira para as autoridades da igreja, né? E alguns, né, disputando se esse livro é de ficção, esse livro é uma pesquisa histórica, como é que a gente entende o Código da Vinci, né? Depois vira filme, né, e aí um público mais amplo vai ter acesso a isso. Depois a gente vai ter um filme chamado Estigmata, né? O Estigmata fala justamente daqueles estigmatizados. E aí a história toda é em torno de uma garota que tem estigmas, né? E ela começa a falar em aramaico, né? Língua aramaica, e trazer algumas referências a um outro evangelho, que é o Evangelho de Tomé, que é o que a gente vai falar também. Então, mais uma referência que aparece no cinema para o grande público, né? Mas muitas vezes a gente não conhece. E interessante que no filme Estigmata, a ideia da figura lá, da menina que é estigmatizada, o que ela traz como mensagem é justamente o fim da igreja. E esse é o grande medo, né, dos dogmáticos, dos tradicionalistas, é que esses livros vindo à tona, conhecidos da população, eles poderiam causar um tremor, né, digamos assim, um terremoto, né, eclesiástico, e colocar abaixo tudo aquilo que foi construído. Esse é o grande medo. Mas eu acho que o maior medo deveria ser o medo de esconder a verdade, né? De ficar, né, colocando debaixo dos panos algumas coisas que fatalmente virão à tona, né, e que já estão vindo à tona. E por último, né, a gente teve um filme que fala justamente de Maria Madalena, né, conta um pouco sobre a história dela, embora a gente não tenha muitas fontes sobre a vida dela especificamente, mas temos referências nesses textos apócrifos, né, e é justamente isso. Enfim, esse é só a introdução da discussão, né, mas vamos partir direto para o que é o ponto, né, a referência fundamental, que é primeiramente o texto bíblico, né? Como você deve saber, o texto bíblico ele foi construído, né, digamos assim, a várias mãos, né? Foi construído do século 6 antes de Cristo até o século 1 depois de Cristo, né? Então tem um período aí de pelo menos uns 700 anos em que o texto bíblico foi sendo produzido, né? Foi sendo, digamos, arrumado, né? E aí alguns textos ficaram, digamos, como textos canônicos, e outros textos foram colocados de lado porque não eram considerados textos fidedignos, autênticos e coisa do tipo.
A gente sabe que a produção do que a gente chama hoje de Bíblia, né, foi uma construção que levou muito tempo e também uma grande gama de esforços, de disputas, né? Não foi uma coisa fácil, não foi uma construção que caiu do céu, como muita gente acha, né? Porque, primeiramente, a tradição que dá origem a esses textos é a tradição oral, né? Então, tanto os escritos do Antigo Testamento quanto os escritos do Novo Testamento são escritos que surgiram de uma tradição oral, né? Independente de que, né, qual igreja, como é que os católicos ou os protestantes entendem isso, né? Os católicos entendem que primeiro vem a tradição oral, a comunidade, depois vem o texto escrito. Os protestantes pensam o inverso, eles acham que primeiro veio o texto escrito e depois a comunidade se formou. Isso é uma disputa que, né, não nos ajuda muito, mas que a gente precisa, né, fazer referência. Então, primeira coisa, entender isso. Os textos, o que a gente tem como texto são já versões que foram transmitidas oralmente. Daí das palavras, dos termos mais utilizados, que dá a ideia de uma outra tradição judaica, que é chamada Kabbalah, né? O que se chama Kabbalah é um conjunto de ideias, né? De formulações teóricas e teológicas que foram sendo transmitidas oralmente. Inclusive que eram utilizadas e são ainda, né, pelo povo judeu para compreender o texto bíblico, para interpretá-lo, né, para discutir algumas questões que estão no texto bíblico. Então, uma das primeiras tradições, alguns dizem até que é a Kabbalah, alguns chamam de Kabbalah, né? Chamam de Kabbalah. Kabbalah significa tradição, né? Aquilo que é transmitido. Ela vai ser o texto, digamos assim, o texto, não, mas o procedimento, porque ela é um conjunto de procedimentos, depois ela também foi escrita, que foi sendo utilizado para que os rabinos, né? Para que os levitas também, no período do Antigo Testamento, pudessem, digamos, interpretar o texto bíblico, né? E a Kabbalah era essa tradição, esse procedimento de interpretação e compreensão dos textos que foram escritos, né? Então, quando é que a gente vai ter o primeiro texto escrito do Antigo Testamento? Talvez por volta do século 8, século 9, a gente já tem algumas notas, algumas cronologias, algumas referências que são mais no que diz respeito à parte governamental, né? Quando surgem os primeiros reis, né, de Israel, Saul, Davi, Salomão, a gente vai ter na Bíblia, né, citação, a referência aos escribas. Então são os escribas que vão colocar digamos, no pergaminho, no papiro, etc. e tal, aquilo que vai ser, digamos, as primeiras referências, né, dos governantes, que eles precisavam de dados, né, digamos assim, para ter uma noção de quem era o povo, quantas pessoas compunham aquele povo, até uma briga muito forte, e se no Antigo Testamento se poderia fazer o censo do povo, né? Tem um texto de Crônicas que diz que Davi fez o censo do povo, incitado por Deus, e um outro texto, né? O Crônicas diz uma coisa e o texto de Reis, se eu não me engano, Samuel, vai dizer outra. Vai dizer que quem incitou Davi a fazer o censo do povo foi o diabo. Por quê? Porque o povo deveria ser incontável, né, como as estrelas do céu, e ninguém poderia, né, contá-lo. Então existe até essa polêmica dentro do judaísmo. Então essa tradição, né, mais primitiva, e surgirão com o templo, né, com o reinado e o templo, a gente vai ter um corpo de sacerdotes que vão justamente preparar os primeiros textos que a gente vai conhecer, que são os textos que a gente, né, comumente chama de Pentateuco, né, que é... Pentateuco seria um termo, digamos, grego, né? Mas a palavra Torá, né, que significa lei, que é composto desses 5 livros, que tem um livro que é um livro produzido inclusive pelos próprios sacerdotes para os sacerdotes, um texto litúrgico que é o Levítico, né, que tem uma série de maldições e críticas e condenações, mas que devem ser entendidas dentro do contexto litúrgico e para o templo. Então nem tudo que é impuro no Levítico diz respeito a tudo que... Mas era uma forma também de purificar a tradição litúrgica de Israel. Então a gente vai ter esses sacerdotes, alguns eram chamados javistas, outros chamados eloístas, e tinha um outro grupo, né, que era o grupo mais voltado para as ideias sacerdotais, que produziu esses textos que a gente chama de Pentateuco. Então a gente tem no Antigo Testamento, que vai ser produzido justamente a partir do século IX, e mais eficazmente, digamos assim, no século VI, etc., antes de Cristo,
A gente vai ter essa divisão mais conhecida da Bíblia, né, que é a parte que foi toda escrita em aramaico e depois traduzida ou transmitida para o hebraico, que era a língua oficial, né, a língua do templo, dos sacerdotes, né, o hebraico como língua oficial, né, não só litúrgica, mas teológica. A gente vai ter o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Os hebreus, os judeus, chamam esse texto, né, esse conjunto de textos, de Tanakh. Tanakh é uma abreviatura de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é a lei, né? Os livros que compõem a lei, que são os 5 livros, os 5 rolos, né? Que se atribuem a Moisés, mas a gente sabe que, né, não dá para dizer que foi Moisés que escreveu, porque até falam sobre coisas que Moisés não, né? A não ser que se tenha trazido tradições de Moisés e a partir daí foram se compondo, né, de uma forma mais exaustiva. E aí a gente tem Neviim. Neviim significa os profetas, né, de Navi. Navi quer dizer profeta, que são os profetas maiores e os 12 profetas menores, que vocês devem conhecer, né? Ezequiel, Jeremias, Daniel, né? E os profetas menores, Sofonias, Ageu e todos os outros, Zacarias, Malaquias, que é muito citado, né, por alguns pastores para cobrar o dízimo, né, do pessoal, e descontextualizando o que Malaquias diz, infelizmente, porque na verdade o texto de Malaquias é uma crítica aos sacerdotes que roubavam das ofertas e não ao povo. Então a gente tem a Torá, o Neviim, que são os profetas, todos esses que eu falei, né? E Ketuvim, que são os hagiógrafos, os escritos sagrados que compõem o que a gente chama de Antigo Testamento. Vou até pegar aqui. Então, essa versão aqui que eu tenho, né? Não sei se dá para ver, mas ela está em hebraico. E interessante que o hebraico a gente não lê como um livro comum, né? A gente não lê nesse sentido. A gente lê ao contrário, a gente abre ele do final, né, para o início, pensando num livro ocidental. Porque o hebraico é escrito ao contrário, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Os hebreus, né, a língua hebraica é escrita da direita para a esquerda. Isso já é um problema, né? Porque aí você tem que abrir o livro aqui e fazer a leitura, né, nesse sentido, né? Não como a gente lê comumente. Então aqui você tem em hebraico, né, Torá, deixa eu ver se está certo aqui. Não. Torá, Neviim, Ketuvim. E aqui embaixo é Berit Hadashah. Quer dizer, começando por aqui, né? Berit Hadashah, que é a nova aliança. Então, essa é a forma como é escrita no hebraico. Esses textos que a gente chama de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, né, ou, né, seja lá como queiram, são textos escritos em hebraico. O hebraico, né, antigo, ele não tinha pontuação de vogais, ele não tinha referências vogais. Então, você tinha só as consoantes, né? Não tinha vogais, você tinha que, pelo contexto, né, ver qual era a palavra que se adequava melhor. Um exemplo disso é que você pega duas palavras hebraicas, por exemplo, Malak e Melek. Se você pega só as consoantes, você tem MLK, né, tanto para uma quanto para outra. O que muda vai ser as vogais. Então, Malak são 2 As, né, Melek 2 Es. A diferença está justamente nessas vogais, mas as consoantes são idênticas. Então, você pega essa palavra, né, uma das duas no texto hebraico, você vai encontrar elas escritas da mesma forma. Mas posteriormente, isso já agora depois de Cristo, né, no século VII, VIII depois de Cristo, alguns estudiosos chamados maçoretas resolveram colocar, né, abaixo, né, da escrita do alfabeto hebraico, colocaram pontuações que indicam as vogais. Aí a gente hoje sabe, né, mas antes não dava para saber, quem não conhecia bem a língua hebraica. E qual é a diferença entre Malak e Melek? Né? Malak significa mensageiro, anjo, e Melek é rei. Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa é um tanto complicada. Então, esse é o primeiro, digamos, tirando o Novo Testamento, né, que eu falei aqui, que é o Berit Hadashah, que essa Bíblia é completa, mas se a gente pegar só a parte hebraica, né, esse é o texto do Antigo Testamento.
Muita gente tem uma discussão, porque o Antigo Testamento dos católicos é diferente do Antigo Testamento dos protestantes, dos evangélicos. Muita gente quer, né, saber quem é que tem razão nessa disputa. Né? Se a gente for observar especificamente, Lutero, quando traduziu a sua versão da Bíblia, né, que aí as igrejas protestantes vão beber nessa fonte, ele traduziu a partir dos originais hebraicos, né, o texto do Antigo Testamento, porque o do Novo Testamento é 27 livros igual para ambas as religiões, né, ambas as crenças. Mas o livro do Antigo Testamento, Lutero traduziu diretamente do hebraico. E nesse livro não tem os 7 livros que tem na Bíblia católica, do Antigo Testamento. Aí alguém pergunta, por quê? Muitos vão dizer, são livros apócrifos, né? É aí que está a confusão. Na verdade, não são... para os protestantes, esses 7 livros que não estão presentes no Antigo Testamento protestante, eles seriam apócrifos. Mas, na verdade, eles são chamados de pseudepígrafos. E aí vem mais um conceito, né? Você tem canônico, que vem de cané, que é uma cana, né, usada para medir, para dizer assim, isso aqui é a medida. Então era usada para estabelecer, são esses os livros autênticos. Daí a ideia de canônico. E aqueles livros que a gente tem, que foram escritos nesse período, que a gente não tem certeza dos autores, a gente chama de pseudepígrafos, ou seja, que tem uma suposta, não seria bom dizer falsa, mas uma suposta autenticidade, ou um título suposto, né? Um autor suposto. Então esses textos que tem no Antigo Testamento católico, que são 7, a gente chama esses textos de pseudepígrafos. Os protestantes chamam de apócrifos, né? Mas de uma forma não muito adequada. Que são textos de Tobias, né? Do Eclesiástico, da Sabedoria, etc., que não estão presentes lá na Bíblia protestante. E alguém pode perguntar, mas qual é a justificativa católica para isso? E aí vem um outro detalhe. Eu falei para vocês que o Antigo Testamento foi escrito primeiramente em hebraico, né? Século VII, VI a.C., e foi sendo produzido. Mas vocês devem saber que houve um período chamado helenístico, em que Alexandre o Grande, né, dominou toda a região do Oriente Médio, da Grécia, da Palestina e tudo mais, e impôs a cultura grega. E o foco, né, digamos assim, a principal cidade, né, que vai ter uma grande repercussão na cultura ocidental vai ser Alexandria, que fica no Egito. Em Alexandria existe uma biblioteca, todo mundo deve saber, que é uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo antigo, né? E lá eles queriam ter livros de todas as culturas, todas as tradições, todos os povos. E aí, no século III, né, se resolveu lá em Alexandria que era necessário. Já existiam judeus lá em Alexandria, porque como o povo judeu foi escravizado e dominado por várias, né, nações, muitos se dispersaram, né, judeus da diáspora. Então esses que estavam no Egito, em Alexandria, resolveram escrever a sua versão, né, por pedido, né, segundo dizem, de Ptolomeu, né, que era o governante, para colocar na biblioteca de Alexandria. Então foi escrita essa versão aqui, que é a chamada Septuaginta, né, ou a Bíblia dos 70. E segundo se crê, né, essa versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento apenas, né, como eu disse, em Alexandria foi feita uma tradução, escolheram 70 anciãos, e 70 aí é um número simbólico, claro, né, 70 anciãos dos mais experientes, né, estudiosos, para fazer a tradução dos textos do Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento, claro, né, nem no judaísmo não se aceita, né, ainda sobre Jesus, né, nenhuma crença ainda sobre o Messias como Jesus, mas se esperava um outro Messias, né. Então esses 70 anciãos, né, em Alexandria resolveram traduzir. Cada um fez a sua tradução. E, segundo a tradição, essas traduções do Antigo Testamento elas foram reunidas, foram colocadas uma ao lado da outra para serem conferidas. Ou seja, cada um fez a sua tradução e as 70 traduções foram, né, comparadas, e aí se chegou à conclusão, né, que miraculosamente todas as traduções, né, dos 70 coincidiam. E aí foi que o texto, né, do Antigo Testamento em grego foi chamado Septuaginta, né, ou Bíblia dos 70, completamente escrita, né, no grego, não sei se podem ver. E aí, na Septuaginta, né, na Bíblia, no Antigo Testamento grego, né, chamada Septuaginta,
você vai encontrar esses livros que estão justamente, né, fora da tradução de Lutero que os protestantes utilizam. Por isso que a Bíblia evangélica, né, as Bíblias evangélicas não têm esses 7 livros, Baruque, Tobias, alguns outros aí, né, um trecho de Daniel, que não estão presentes na Bíblia protestante, mas vão estar presentes na Bíblia católica. Porque a Bíblia católica, né, foi baseada no Antigo Testamento nessa tradução grega, né, a tradução dos 70. Alguém poderia ainda perguntar, mas se os escritos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, né, e por que os católicos resolveram pegar a tradução grega? Claro, os católicos utilizaram, né, os primeiros católicos, né, os textos hebraicos, mas os textos gregos para completar e traduzir a sua Bíblia. Alguém poderia perguntar, mas por que a Bíblia dos 70 e não especificamente apenas a hebraica? A questão é simples. Na época de Jesus, né, no período do século I, como a cultura, né, que era, digamos assim, predominante era a cultura grega, né, por conta de Alexandre o Grande, né, das conquistas de Alexandre, e porque a língua franca, né, a língua mais utilizada pelo Império Romano era também o grego, né, não só o latim, nem todo mundo falava latim, mas o grego já tinha se espalhado pelo Oriente Médio. Então, os apóstolos, a maioria das citações que se faz no Novo Testamento de textos do Antigo são tirados das 70, da Bíblia Septuaginta. Então essa é a justificativa que os católicos utilizam, né, no caso a igreja utiliza, para dizer que esses 7 livros que tem na Bíblia Católica no Antigo Testamento são verdadeiros, né, são autênticos, são canônicos. E aí você tem a querela, né? Então a Bíblia protestante tem 66 livros ao todo, a Bíblia Católica tem 73, se eu não me engano. Então essa é a diferença entre tradução, né, da Bíblia Católica e evangélica. E mais um detalhe, né, também sobre a questão de tradução, que durante esse período que foi escrita essa versão, né, essa versão também é tirada de alguns pequenos manuscritos chamados Targums, eram escritos em aramaico, e não apenas do hebraico. Então esse conjunto de textos é que vai sendo utilizado para, digamos, produzir o que a gente tem como Antigo Testamento. A partir do século I, né, que a gente vai ter a produção dos textos oficialmente, né, do Novo Testamento, né, que para os judeus, né, não faz parte, né, da sua revelação. Então a gente vai ter textos escritos em grego, né, e aí são os textos, os 27 escritos que a gente tem no Novo Testamento são escritos em grego. Alguns foram escritos em aramaico, mas depois traduzidos para o grego, porque, né, facilitava a divulgação. E o mais irônico, né, o cristianismo é uma religião de escravos e na sua grande maioria analfabetos. Talvez nem 10% da população dos cristãos eram capazes de ler, né? E aí é o grande problema. A religião que é baseada no livro, né, é uma religião, em sua grande, né, parcela, pessoas que não sabiam ler, mas ouviam o texto, né, nas celebrações. Ok, então do início, né, desse século I, é que esses textos começam a ser produzidos. Veja bem, já para a gente daqui a pouco já está encerrando essa parte sobre a Bíblia e começar a falar sobre os apócrifos, né, porque eu acho que precisa ser feita essa introdução, a gente pode perceber alguns detalhes. Como eu disse, os textos do Antigo Testamento foram escritos de forma oral, né, porque a partir da oralidade. Eles foram escritos a partir do que se tinha como tradição oral. Os textos do Novo Testamento não vão ser diferentes, né? Eles vão ser escritos a partir daquelas memórias, daquelas tradições que foram transmitidas, né, pelos discípulos e aí foram sendo repercutidas e depois acabaram se tornando texto escrito. Mas tem um porém. Jesus morreu por volta do ano 30, né? A gente sabe que Jesus não nasceu no ano 1, Jesus nasceu no ano 6 a.C. Olha que irônico, né? Porque houve um erro de cálculo, que um monge, né, foi fazer o cálculo e calculou errado. Porque se Jesus nasceu enquanto Herodes o Grande era vivo, Herodes morreu no ano, se eu não me engano, 6 ou 4 a.C. Então Jesus teria que ter nascido justamente quando Herodes o Grande era vivo. Então há um erro de cálculo. E Jesus, né, como a gente sabe, deve ter sido crucificado por volta do ano 30, né? E não 33, né, como alguns acham, né? Sob o Império de Tibério, né, em Roma.
Jesus é crucificado, ressuscita, né, aparece aos apóstolos, e é a partir daí, né, que a querigma, né, que é a mensagem da ressurreição, ela vai se espalhar por todo o mundo antigo. E aí você tem aquela famosa, aquele famoso acontecimento do Pentecostes, né, que depois da ressurreição, a gente daqui a pouco vai celebrar na igreja, né, daqui a 50 dias, quer dizer, 50 dias após a ressurreição, a gente tem o Pentecostes, que é quando os apóstolos reunidos recebem o Espírito Santo e aí vão espalhar a mensagem. Cada um escuta, cada um ouve a mensagem na sua própria língua, né? Aquela ideia de que o evangelho é universal, né? Então é aí no Pentecostes que os apóstolos vão se dispersar e cada um vai pregar em uma região específica do mundo. Ou seja, isso ainda não havia texto escrito, ninguém andava com a Bíblia debaixo do braço, né, pregando, mas apenas falando a partir daquilo que tinha experimentado, da vida de Jesus, das palavras de Jesus, dos atos de Jesus, milagres e do acontecimento da ressurreição. Então esse vai ser o pontapé, né, inicial. Depois de transmitida essa mensagem, alguns autores, digamos assim, que já são pessoas letradas, né, alguns que eram até filósofos, né, outros estudiosos e tal, aderiram ao cristianismo. E esses que foram aderindo, né, que já tinham uma cultura mais, né, como era muito raro, né, foram as pessoas que começaram a escrever os textos do Novo Testamento. E aí sim a gente vai ter uma gama de textos que não entraram no Novo Testamento justamente porque esses textos foram escritos por outras tradições que posteriormente seriam consideradas heréticas, né? Vou colocar aspas, né? Porque o termo herético, né, vem do grego hairesis, que significa escolha. Então, como haviam vários grupos que receberam a tradição, que receberam o anúncio da ressurreição, né, dos milagres, das palavras de Cristo, muitos desses grupos não eram, digamos assim, homogêneos em relação à crença. Então, tinham perspectivas diversas. Então, existiam grupos, né, mais conhecidos, os gnósticos, existiam os setianos, os ofitas, existiam depois, mais posteriormente vai surgir os nestorianos, os arianos, os macedonianos, elvidianos, jovinianos. Então uma gama enorme, né, de movimentos, né, de grupos que a partir daquilo que seria a experiência com Cristo, né, a vivência e tudo mais, produziram textos para além desses textos que foram, né, digamos, canonizados. E é desses textos que a gente vai falar, né? Então, como eu disse, são esses textos paralelos aos textos que agora a gente considera, a gente tem como canônico, mas que na época não havia, digamos, ninguém tinha batido o martelo para dizer quais eram os textos oficiais. Veja bem, o próprio Antigo Testamento ele só vai ter um cânone, né? Digamos assim, um conjunto oficial de livros a partir do século I, num concílio feito por rabinos, no concílio de Jâmnia, que vai estabelecer quais eram os livros da revelação judaica. Então esse já é um problema, né? Que a gente, ou seja, existem vários textos do Antigo Testamento também que não estavam nesse cânone, mas que circulavam, né, e eram conhecidos de muitos, né? Por isso que quando eu citei aqui a carta de Judas, quando ele fala de Enoque e fala da assunção de Moisés, a gente percebe que o Judas Tadeu, né, ele cita dois acontecimentos que não estão no Antigo Testamento. E de onde vieram, né, as informações? Justamente desses textos que eram, né, amplamente conhecidos, amplamente citados e lidos pelos principais, né, responsáveis pelo que a gente tem hoje como evangelhos, os evangelhos apócrifos também. Então essa, né, digamos assim, é o primeiro ponto. A gente só vai ter um cânone do Novo Testamento, dos 27 livros oficiais, né, oficiais segundo a tradição que predominou, né, que se tornou hegemônica, que é a católica. A gente só vai ter um cânone oficial, digamos assim, mais consistente no século XV. Só para vocês terem uma ideia. Então até o século III, né, existiam livros que eles nem eram considerados canônicos. Por exemplo, o Apocalipse, né, que é muito utilizado hoje por muitas igrejas evangélicas e fundamentalistas, né, principalmente. O Apocalipse até o ano 180 ele ainda não era considerado um texto
canônico, oficial. Ele era parecido assim, até por conta do caráter simbólico, né? Ele não era considerado um texto, né, canônico. Só lá para 380 que ele vai ser aceito. Veja o tempo que isso vai demorar. Então Cristo morre no ano 30, os primeiros escritos cristãos vão aparecer no ano 50, 60 em diante. O Apocalipse vai ser o último escrito do Novo Testamento, que vai ser escrito no ano 95, por volta do ano 95, e até o ano 180 ainda não se aceita o Apocalipse como um livro, né, oficial. Então o que se tem? Os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas católicas, e aí depois entra o Apocalipse. Só com os concílios, né, 325, concílio de Nicéia, é que vai se elaborar um primeiro cânone dos textos e tal, e esse cânone nem sempre bate em todas as igrejas. Se você pega o cânone católico romano é uma coisa, você vai pegar o cânone melquita é outro, o cânone etíope é outro, o cânone ortodoxo grego é outro. Então veja como a coisa não é tão simples, né? Não é tão fácil. A gente tem hoje o texto todo, né, prontinho, traduzido, com versículos, né, que na época também nem tinha essa divisão. E aí, como dizer quais são os textos oficiais? Alguns podem dizer, mas o texto oficial é aquele texto austero, né? Aquele texto que não traz fantasias, que não traz coisas assim absurdas. Mas se você pega um texto, por exemplo, como do Antigo Testamento, em Números, né, que você vê uma jumenta falando, a jumenta de Balaão, você já começa, né, a se questionar realmente até que ponto esse texto, né, ou no Gênesis, né, quando você tem uma cobra que fala com Eva e tudo mais. Então, às vezes os critérios, né, são muito problemáticos, né, para a gente dizer quais são os textos canônicos e quais não são canônicos. E tem até uma pergunta aqui do Gessé, né, para o judaísmo esses livros são canônicos? Aí eu pergunto, quais livros? Né? Os do Novo Testamento, na verdade, nem são aceitos, né, para começar, porque Jesus não é considerado, né, o Messias. Então a gente tem esse período, né, que vai ser o primeiro século, e aí é esse período que vai haver um boom, né, de produção de textos das mais variadas formas, nos mais variados recantos, em Jerusalém, na Síria, né, em Damasco, em Antioquia, a gente vai ter produção de textos, em Alexandria, no Egito, né, segundo alguns o apóstolo Marcos, ele vai, na verdade não é apóstolo, né, é o evangelista, né, ele vai para o Egito e lá ele vai criar uma comunidade. E essa comunidade vai ser a comunidade dos cristãos de São Marcos, né? E lá eles vão produzir também várias outras tradições. Então quando a gente diz que tem um autor, né, na verdade muitas vezes não é um autor de um livro. Na verdade é um grupo, uma comunidade que recebe a tradição daquele que foi o seu fundador, e aí a partir dele, né, esse texto vai receber o nome, né, com a chancela de que foi aquela comunidade, né, do evangelista Marcos ou do evangelista Mateus e etc e tal, né. Então, a pergunta se esses livros são canônicos do Antigo, como eu disse, os canônicos do judaísmo é uma coisa, né, os judeus escolheram a Torá, essencialmente, os profetas e os hagiógrafos. Os católicos pegaram essa tradição juntando com alguns textos gregos e posteriormente os protestantes vão retirar esses textos gregos do seu Antigo Testamento para, digamos assim, separar, né? A pergunta também do GC novamente é o que os católicos aceitam e os evangélicos rejeitam. São justamente 7 livros, né, que estão apenas no Antigo Testamento. Tobias, o livro da sabedoria, se eu não me engano, o livro do Eclesiástico, alguns trechos do livro de Daniel. São poucos, são 7 textos que não tem original hebraico, mas tem uma versão grega. Então os católicos aceitam os textos hebraicos e esses 7 textos que tem na versão grega, e aí compõem, né, os livros do Antigo Testamento. Os evangélicos, como pegam apenas a versão hebraica do Antigo, né, não vão aceitar esses textos, e eles ficam de fora. Então é isso que
vai ser o processo, digamos, inicial da construção do texto bíblico, né, para a gente ir para os apócrifos. Mas veja bem, existia dentro já da comunidade cristã inicial alguns conflitos, algumas confusões, digamos assim, no que diz respeito à concepção de quem era Jesus, né? Existiam comunidades que eram do judaísmo, que eram justamente aquelas que consideravam que Cristo era apenas um profeta, né? Que Cristo não era Deus, que ele não veio para... né? Ele não era filho de Deus, e que seria até uma heresia dizer isso, né? Então são os judaizantes, da comunidade de Mateus, né, etc. Já tem alguns convertidos ao cristianismo que são vindos do paganismo, né, das crenças, né, que estavam à volta ali de Israel, que eram gregos, né, da filosofia, alguns eram siríacos, outros eram egípcios e tal, e que traziam suas próprias crenças. Na maioria eram considerados helenistas, né? E aí essas duas tradições elas foram muito fortes, porque elas, né, produziram textos que às vezes parecem até díspares, né? Você tem alguns textos que falam sobre a necessidade de circuncidar, né, de seguir as regras, né, da Torá, e do outro lado você tem Paulo, né, e os helenistas como João, etc., já dizendo o oposto. Não, o cristão, uma vez convertido, não precisa de circuncidar, ele não precisa seguir regras dietéticas, né, do judaísmo, ele não tem nenhum problema com carne de porco, etc. e tal. Então esses dois grupos eles são os primeiros, digamos assim, problemáticos, né? Tanto é que isso vai ter uma querela muito forte no livro de Gálatas, fica muito claro isso. E no início dos Atos dos Apóstolos. Então você tem inicialmente isso, mas você vai ter uma pluralidade de outros grupos que vão surgindo na medida em que o cristianismo vai se espalhando, né, e outras pessoas de outras tradições vão incorporando o cristianismo, né? Então muitos que vinham das religiões ligadas ao pensamento egípcio, outros dos sírios, né? E isso vai até do zoroastrismo, né? Que vão trazer para dentro do cristianismo várias concepções. E aí cada grupo desse vai produzir a sua própria versão, né, do que foi a mensagem, né, e a vida de Cristo. E aí que a gente entra no que especificamente se chama de evangelhos ou textos apócrifos, né? Como eu disse, existem textos apócrifos do Antigo Testamento e textos apócrifos do Novo Testamento. O que destaca-se mais nesse sentido são aqueles do Novo Testamento, porque isso vai repercutir na visão da igreja. Uma vez que no judaísmo, né, existe uma certa tolerância a visões opostas, e na igreja isso não predominou, né, porque houve um reforço dogmático muito grande, a ortodoxia muito rígida, né, aí isso não vai conviver muito bem. Mas no judaísmo, vocês, né, verificando o texto bíblico, vocês percebem, né, existem grupos chamados fariseus, existem saduceus, existem zelotas, existem os essênios, né, os 4 principais grupos, né, que interpretam a mensagem, né, judaica a seu modo. Então, os fariseus, por exemplo, eles tratam o texto, na verdade eles têm uma tradição oral que eles usam para interpretar o texto. Então os fariseus hoje seriam semelhantes ao que a gente pensa como o catolicismo, né, que tem uma tradição que é utilizada para interpretar o texto escrito. Os saduceus, ao contrário, eles só acreditam na Torá escrita. Então eles não têm uma tradição oral. O que está escrito na Torá e pronto. Tanto é que havia um conflito, né? Quando a gente vê Jesus debatendo com fariseus, os fariseus colocam questões que os saduceus, né, ou os próprios saduceus colocam, né? Tipo a ideia, há uma ressurreição? Tem uma passagem bíblica que Jesus está lá e os saduceus perguntam, uma mulher casou com um homem e aí ele morreu, e aí ela casa com um irmão, aí ele morreu, casou com outro, ele morreu, e no final 7 irmãos, ela foi esposa dos 7, né, porque tinha a lei do levirato, então você casava com o cunhado, né, quando o marido falecia, então ela casou com 7, todos irmãos, e aí quando acontecer a ressurreição, com quem ela vai ficar? Isso é uma pegadinha dos saduceus. E aí Jesus vai e, né, imediatamente diz, olha, quando vocês ressuscitarem, serão como anjos, então não tem esse negócio de casamento e tal, né?
Parece que até, né, mais tranquilo no paraíso, porque não tem esse conflito aí de posse, né, que o casamento instaurou, né? Então os saduceus não acreditavam na ressurreição. Isso é uma crença, né, deles. Enquanto os fariseus acreditavam. Já os zelotas consideravam que o caminho era o caminho de tomar o poder, né, revolucionário. E os essênios são aqueles que foram lá para o deserto, né, e consideravam que eles eram o grupo escolhido de Deus, né, o resto de Israel, e foram lá para próximo do Mar Morto, ficaram lá em comunidades de 12 pessoas, praticavam batismo, faziam uma ceia, existia um mestre da justiça. Olha aí como é interessante, né? Uma comunidade de 12 que tinha um mestre, que partilhavam uma ceia, que tomavam banhos, né, como uma espécie de batismo. São os essênios. É daí que vai vir, né, depois vai ser descoberto os manuscritos do Mar Morto, né? E vai ser um outro, né, digamos assim, um conjunto de textos que vai ser descoberto depois e vai causar também um grande impacto, né, na visão tanto do judaísmo quanto do cristianismo, mas especialmente do cristianismo, né? Então é isso. Então esse é o pano de fundo, né, o ponto de partida para a gente falar sobre os apócrifos, né? Eu acho que espero que tenha ficado claro. Só mais um adendo é que depois de traduzida a Bíblia, né, o Antigo Testamento hebraico, né, como eu disse, e o Novo Testamento aqui do grego, né, a Septuaginta, a Bíblia dos 70, o Novo Testamento escrito, né, em grego koiné, né, um grego que não é o grego clássico, mas é um grego mais popular, a gente vai ter uma versão que lá pelo século IV, por aí, 380, por volta desse período, Jerônimo, né, que é um dos padres da igreja, vai fazer a sua versão da Bíblia Vulgata, né, que é a versão latina da Bíblia, que é a que é utilizada até hoje oficialmente pela Igreja Católica, é a versão latina chamada Bíblia Vulgata. Vulgata porque o latim era a língua do povo, né, vulgo, né, daí Vulgata, a língua popular, digamos assim. E aí a gente vai para os apócrifos, especificamente. Eu espero que tenha ficado claro, né, essa floresta de questões, né, de problemas aí, mas deixando muito claro que não havia de início, né, nas origens do cristianismo, no século I, uma tradição única. Não havia uma comunidade única, não havia uma visão única como hoje, né, as igrejas querem impor. Havia uma pluralidade, uma diversidade de concepções a respeito do mesmo Cristo, né? Inclusive tem um apócrifo interessante, se eu não me engano de Tiago, de Evangelho de Tiago, de Filipe, em que Jesus aparece para cada apóstolo de uma forma diferente. Veja como a interpretação simbólica, né? Para um dos discípulos, Jesus aparece como um menino. Para outro, Jesus é um senhor, um idoso. Para outros, é um pescador. E aí, essa visão de que quem é Jesus, né? Jesus aparece para cada um, e a gente pode utilizar esse apócrifo, né, como um mote, né, dessa maneira de se perceber Jesus, de se compreender quem é Jesus, de conhecer Jesus, que vai estar presente nesses escritos. Ou seja, cada um tem uma visão específica de Jesus. Todas elas consideram Jesus o mestre, um salvador, o conhecedor dos mistérios e tudo mais. E aí, para cada grupo, né, que vai se surgindo com essa perspectiva, vai surgir um texto, né, um texto específico que vai ser chamado depois, né, de apócrifo, né, textos apócrifos. Aí a pergunta, né, que não quer calar, o que seria apócrifo, né? A palavra apócrifo vem do grego, né, apokrino, que significa escondido, secreto, restrito, escondido, né? Então, apócrifo significa isso, textos proscritos, textos escondidos, textos secretos, textos que são, digamos, para alguns perigosos, né? Para outros são textos que não são para que qualquer pessoa possa ter acesso, porque é necessário um conhecimento mais aprofundado, principalmente os textos dos gnósticos, né? Porque a gnose, que é o conhecimento, né, ela não é acessível para todos. Então essa é a ideia, né, do gnosticismo. Por isso que esses textos acabam realmente ficando, né, com acesso, não todos tendo acesso a esses textos. E aí, como eu disse,
cada grupo, né, os vários grupos que vão produzir os textos apócrifos, vão trazer a sua versão, a sua maneira de entender essa relação com Cristo, né? Então você tem gnósticos, como eu falei, a gnose do conhecimento. Você tem depois os arianos, que consideram que Cristo ele era um homem, não era Deus, né? Ele era uma espécie de profeta. Você tem os ebionitas, que é um grupo também que vai considerar Jesus muito mais como profeta, né? Os ebionitas, o termo vem de ebion, que significa pobre, né? Como pobre de espírito, né? Então eles se auto-intitulavam ebionitas porque eram pobres de espírito, ou seja, eram os seguidores, discípulos de Cristo. E Cristo, para eles, não era Deus, né? Cristo era um mestre, era um sábio. Cristo era talvez uma das formas, né, espirituais mais elevadas, mas talvez não fosse Deus na concepção deles. Então, arianos, ebionitas, existiam os docetistas. Docetismo vem do termo grego dokese, significa aparência. Porque para eles, Cristo ele veio, mas o seu sofrimento foi aparente. Na verdade, ele não sofreu porque Deus, né, se ele era a encarnação divina, ele não poderia sofrer. E também na ideia de que ele não veio em carne, ele era puramente espiritual, ele era de uma vibração diferente espiritual, então ele não tinha a materialidade. Por isso os docetistas diziam que Cristo era apenas uma imagem, uma aparência. E interessante que na carta de João, no Evangelho, né, não no Evangelho de João, mas nas cartas de João, que estão no Novo Testamento, tem algumas críticas em que João vai dizer: cuidado com os anticristos, porque o anticristo é aquele que diz que Cristo não veio na carne. Então ele está se referindo especificamente a esses grupos, né? Então já havia um conflito interno, né, entre os vários evangelistas, os vários apóstolos, discípulos, sobre a natureza de Jesus. E aí vão surgindo outros, né? Como eu disse, gnósticos, arianos, ebionitas, cainitas, docetistas, valentinianos, carpocratianos, setianos. Os setianos é interessante, que é uma parte do evangelho, por exemplo, de Judas, é um evangelho dos setianos. Setianos vem de Sete, que era um dos filhos de Adão e Eva, né? A gente teve Caim e Abel, né? Caim mata Abel, e Caim representava aquele que é pervertido, né? Que acaba sendo mal, e para resgatar a humanidade surge Sete, né, que é o terceiro filho de Adão e Eva. E aí os setianos consideravam que os verdadeiros seguidores, né, de Cristo e tal, eles eram seguidores de Sete. Sete é quase que um precursor de Cristo. Então essa era a perspectiva dos setianos. Então, quando é que vão surgir, né, para nós, né, na atualidade, esses escritos? Veja bem, até o século III existia esse conflito entre os textos, os autores, né, a igreja nascente e tal. E aí, quando acontece o primeiro concílio, né, 325, concílio de Nicéia, há uma purgação por conta de Constantino, né, que era o imperador romano cristão, né, que oficializou o cristianismo. Ele vai fazer uma purgação junto com seus bispos e tal, daqueles textos que ele considerava mais de acordo com a doutrina que ele tinha abraçado. E aí todos os textos que vieram à margem foram expurgados. E muitos, inclusive depois, com Teodósio, que outro imperador romano mais à frente, que era cristão também, eles vão ser inclusive perseguidos. Esses cristãos que não aderiram à perspectiva dogmática ortodoxa de Constantino, eles foram perseguidos. E seus textos foram, né, caçados, queimados, rasgados, etc. E aí muitos vão se esconder no Egito, na Síria e tal. E aí o que é que acontece? Qual era a forma de salvar esses textos? O pessoal colocava num vaso, né, de barro, colocava os textos lá dentro e colocava em cavernas, colocava em regiões, né, bem desertas, bem para que ninguém, né. Mas inclusive em algumas comunidades, alguns grupos monásticos, eles pegavam esses textos, copiavam e guardavam, né? Dizem que no Egito, um monastério de São Pacômio, que é por volta do século III, se eu não me engano, ele guardou muito desses textos. E esses textos ficaram, né, textos com influência do pensamento egípcio, né, influência das ideias egípcias, das ideias dos persas, das ideias dos romanos e por aí vai.
Então, com Constantino, né, com o Concílio de Nicéia, há essa redução, digamos assim, do cânone ao que era da perspectiva de interesse de Constantino e daqueles que estavam com ele, né? E aí uma boa parte desses outros textos foram, né, destruídos, se perderam, foram escondidos e tudo mais. E aí se espalhou pelo mundo antigo uma quantidade enorme de textos, em várias línguas, né? Você tem em textos em grego, você tem textos em siríaco, em textos em árabe, em etíope, em cópita, né? Cópita é uma língua que deriva do egípcio, né? Mas escrita com caracteres gregos. Então, cópita ele vai ser uma língua em que boa parte dos textos gnósticos vão estar escritos, né? Então, a partir daí, a gente tem, digamos, um apagamento, né, progressivo das várias comunidades ou formas, né, de cristianismo alternativo. Alternativo ao que estava, né, digamos assim, imposto, né, o que foi dogmatizado juridicamente, burocraticamente e até violentamente. Então, esses textos ficaram escondidos. Vez ou outra surgiam, né, movimentos, na Idade Média surgiram vários, né, movimentos que tinham uma ou outra dessas tradições antigas, né, como por exemplo os cátaros, que tinham algumas crenças muito semelhantes aos gnósticos, os albigenses e por aí vai, os bogomilos, né, que eram já da Rússia e de outras regiões eslavas, né. Então esses grupos vão permanecer com algumas dessas ideias. Quando surge, por exemplo, no século XII, né, São Francisco de Assis, São Domingos, né, existe um grupo chamado valdenses. Os valdenses queriam voltar ao cristianismo primitivo. E essas ideias, muitas das ideias que já vinham dos primeiros escritores, e muitos baseados em textos apócrifos, né, textos escondidos. Enfim, passou esse grande período, e aí eu vou falar justamente agora para finalizar essa parte, a descoberta desses escritos, né, apócrifos, e aí a gente vai falar sobre alguns deles. Então, 1945 e 47 são duas datas fundamentais para a gente entender esse processo, né, digamos assim. São duas datas marcantes. Alguns textos já tinham sido descobertos no final do século XIX e traduzidos, né, como um texto chamado Pistis Sophia, né, que é esse texto aqui, chamado A Sabedoria de Jesus. A sabedoria, Pistis é fé e Sofia é sabedoria. E aí você tem uma imagem aqui, né, uma imagem, é um texto que foi encontrado no Egito, né, escrito em cópita também, e que trazia algumas dessas tradições. Mas o grosso, né, digamos assim, dos textos gnósticos e apócrifos vão surgir em 1945. Por acaso, lá no Egito, né, nas proximidades de Luxor, né, vai se descobrir numa caverna, um pastor parece que bate num jarro, encontra numa caverna um jarro, quebra e encontra uma série de manuscritos. Na época são chamados códices, né, que é o precursor do nosso livro, né. Então esses textos que estavam lá, ele levou para casa, ele pensou, aqui deve ter alguma coisa, alguma raridade e tal, levou para casa, guardou e ficou, como é muito comum lá no Egito, os mercados, né, em que o pessoal vende quinquilharias, né, e antiguidades, ele foi oferecer para ver se conseguia vender. E aí essa coletânea de textos foi encontrado numa região chamada Nag Hammadi. Então, em 1945, na região de Nag Hammadi, descobre-se esse conjunto de textos, cerca de 50 textos, escritos em cópita, em grego. E aí ele tenta vender, não consegue. Inclusive dizem que a mãe dele, né, pegou alguns desses códices, desses papiros, etc., e colocou no fogo para aquecer, né, porque estava precisando de papel, e como não tinha madeira, ela queimou alguns textos. Imagina aí o que se perdeu. Mas cerca de 48 textos sobreviveram. E aí essa grande coletânea, que é chamado Escritos ou a Biblioteca de Nag Hammadi. Então são eles, digamos assim, que são o primeiro boom, né, pontapé. E aí isso vai gerar uma polêmica, porque vai ser feito várias comitivas, uma alemã, outra francesa, que tinham... Houve uma falha aqui, eu acho que deve ser do tempo aí.
Então, o governo egípcio, junto com vários grupos de cientistas, pesquisadores, queriam traduzir, né? Queriam pegar esses textos e fazer alguma tradução. Mas aí é aquela briga de vaidade, né? Entre intelectuais, como você deve conhecer. Os franceses queriam traduzir e ganhar o crédito, os alemães também, aquela coisa toda. Até que isso ficou, né? Passou mais de 30 anos para que em 1970 começassem as traduções e fossem publicados esses primeiros textos gnósticos, né? Eu até vi, tem umas questões aqui do meu amigo Edson, né? E os padres do deserto criticavam também os textos? Nenhum destes textos era visto com certa simpatia? Sim, como eu falei um pouco antes, por exemplo, São Pacômio, né, que era um monge que tinha uma comunidade, né, lá no Egito, parece que eles tinham alguma simpatia por esses textos, então lá nas proximidades foram encontrados. Então a gente pode dizer que algumas crenças místicas, algumas ideias que o catolicismo, né, monástico e místico recebeu, de repente tem influências, né, das visões de alguns textos apócrifos do gnosticismo ou de outras tendências, né? Então a gente pode dizer que sim, embora não seja, né, assumidamente, né? Então, a partir de 1970 aí começam a aparecer as traduções. Um inglês, se não me engano, chamado Robinson, vai fazer, o americano, ele vai fazer uma grande tradução da chamada Biblioteca de Nag Hammadi. Mas assim, um verdadeiro thriller de detetive, porque os caras vão lá, aí pede para olhar o texto, aí bate foto, escondido. Tinha um que ia toda noite, ele pegou os textos emprestados, aí toda noite ele ficava copiando, né? E aí depois devolveu no outro dia. Imagina, várias noites ele ficou copiando esses textos à mão para poder devolver e fazer a sua própria tradução. Olha como uma coisa, né, é cheia de problema. E um desses textos que é interessante, entre esses textos a gente cita o Evangelho de Maria Madalena, que a gente vai já falar, que está entre esses, né? O Evangelho de Tomé também está junto desses de Nag Hammadi, né? São textos escritos em copta. E são textos fundamentais, né? Atos de João, Evangelho de Pedro, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho dos Egípcios, Evangelho dos Hebreus, cartas de Paulo, carta de Jesus ao rei Agbaro. Então, uma infinidade monstruosa de textos, diversas perspectivas. Evangelho de Bartolomeu. E aí tem um texto que vai aparecer um pouco depois, que é o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas ele não estava nessa biblioteca de Nag Hammadi, nessa coletânea. Ele vai surgir depois, né? E aí em 1970 que vai se descobrir um códice, né? Também dessa mesma linha, né? Alguém está ali e depara com um texto no meio do deserto, né? Uma caverna, uma gruta, num vaso. E aí o cara vai e leva esse códice vai ser traduzido. E outra coisa, esse texto ficou durante 1.600 anos perdido, né? As primeiras referências que a gente tem a esses textos apócrifos vão ser fora, né, do próprio âmbito onde eles foram escritos, pelo um escritor católico, né, do início do ano 180, chamado Irineu de Lyon. O Irineu ele vai fazer uma classificação desses textos que ele diz que são canônicos e dos textos que ele diz que são apócrifos, que devem ser rejeitados, e das tendências, né, religiosas que envolvem esses textos. Então o título da obra dele é Contra as Heresias. E é a partir daí que, né, se colocou esse estigma, né, da heresia, do apócrifo, do texto proibido e por aí vai, né? E aí a gente tem o que hoje a gente concebe como essa visão dos textos apócrifos, perigosos e coisa tudo. Na verdade, as origens plurais e de diversidade do cristianismo, né? E aí, uma vez descoberto o Evangelho de Judas, que já vem na sequência, né? Com Nag Hammadi 45 vai ser descoberto o Evangelho principalmente de Tomé, Maria Madalena e vários outros. O de Judas ele só vai ter assim, a descoberta, né, 1.600 anos depois da sua escrita,
né, em 1970, né, que vai ser feita uma tentativa, né, uma compra de um antiquário que vai comprar o texto. Aí o cara que compra guarda o texto no seu cofre, aí parece que pega fogo e o evangelho acaba escapando desse fogo. Aí depois um cara lá, um grego que mora nos Estados Unidos, compra. Eu sei que é uma verdadeira peripécia que vai passar esses textos para chegar na tradução. E aí há pouco tempo, né, 2000 e pouco, 3, não sei, 2006, é que o texto vai ser traduzido e vai vir à tona, né? E aí a gente tem o Evangelho de Judas. Então, esse é o percurso. Paralelamente a isso, em 1947, a gente vai ter a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, chamada Qumran, que foi uma descoberta que já é em outro lugar, né? Os apócrifos gnósticos foram descobertos no Egito e os manuscritos do Mar Morto ali na beira do Mar Morto, na Palestina. Então são duas versões, né, duas tradições. Os manuscritos do Mar Morto dizem respeito ao judaísmo, a biblioteca de Nag Hammadi diz respeito ao cristianismo antigo, ao gnosticismo, né? E aí, compreendido todo esse processo, né, que é um processo bem complicado, só ver aqui se tem alguma questão. A Cláudia Regiane falou sobre o mestre Samuel Aunveor, desvelou o Piscis Sophia, denominado Piscis Sophia Revelada. A Edsol publicou o Piscis Sophia, comentada por Samuel Aunveor na edição de 2013. Pois é, essa versão que eu tenho da Piscis Sophia é da Francisco Alves, que é... Eu não sei se é o mesmo texto, porque eu acho que tem dois textos com esse título, né? Talvez, não sei se é o mesmo ou se é algum texto semelhante. Esse aqui não tem data, mas eu acho que da década de 80, por aí. E eu comprei em 94, né? Um texto já está bem velhinho, né? A maioria desses textos apócrifos que eu comprei foi justamente no início da graduação, 94, por aí, né? E vinha lendo e pensando aqui um dia falar sobre isso em algum lugar, né? Mas é interessante essa referência que a Cláudia Regiane vai dar sobre essas versões, né, do Samuel Veor, né, que vai também traduzir e comentar, interpretar alguns desses textos, e principalmente da tradição gnóstica, né? E isso é fundamental para que a gente conheça que, paralelamente aos estudiosos da academia, tem outros autores, né, outros grupos, né, grupos gnósticos atuais, né, Nova Acrópole e vários outros que fazem justamente esse trabalho também de tradução, de comentário e divulgação, né? Então, a divisão, né, desses textos basicamente é essa: os manuscritos do Mar Morto, que não são considerados textos apócrifos, embora alguns sejam apócrifos do Antigo Testamento, que não estavam no cânone, né, estabelecido, e outros que são esses de Nag Hammadi, né, descobertos em 45, os do Mar Morto de 47, então os de Nag Hammadi de 45, que vão trazer uma grande biblioteca, né, com textos gregos, cópticos, etc. Sim, mais uma vez a Regiane enfatiza, né, da processo de sistematização do gnosticismo contemporâneo feito pelo Samuel, né, uma boa referência. A gente tem vários autores, né, mais do século XX, né, que vão também trazer essa discussão paralelamente à academia, aos estudos, né, mais voltados para a linguística, etc. Mas a gente tem os estudos também ligados aos movimentos, né, como a Blavatsky, né, o Samuel Veor, Aleister Crowley, né, que todo mundo conhece com as referências que o Raul dá, né, e vários autores, né, são muitos grupos, né, muitos que também discutem e traduzem essa literatura apócrifa, né. Mas enfim, agora, como a gente fez essa divisão, né, da parte bíblica e a parte da descoberta, da divulgação dos apócrifos, a gente mergulha diretamente nos textos apócrifos, né? Eu vou dar uma pequena pausa só para tomar uma água, e aí acho que eu vou dar uma parada aqui, e aí logo depois eu venho e retomo a live para a gente continuar, e agora eu entrar especificamente em alguns textos
o conteúdo deles, o que eles trazem de discussão e fazer algumas referências extras, né? E aí a gente vai ter mais substância sobre essa questão dos apócrifos. Então, digamos que a primeira parte, né, a gente já conclui aqui, né, e rapidamente a gente retoma em pouco mais de alguns 2 ou 3 minutos. Beleza? Compreendido? Vamos lá.